Bom dia. Vou começar por fazer a apresentação do meu trabalho. Este trabalho divide-se em duas fases. A primeira fase é a construção de uma base de dados para diferenciação entre espécies, canis lupus versus canis familiaris. A segunda parte, portanto, é a aplicação desta base de dados para estudos de monitorização da população lupina. Neste trabalho nós utilizamos um tipo de marcadores para os microsatélites e eu vou fazer uma breve explicação sobre os microsatélites. Portanto, é um número variável de repetições consecutivas, são sequências de nucleotídeos que se repetem ao longo do genoma. No nosso caso, utilizamos os microsatélites. E o que é que são os microsatélites? Portanto, é uma variação do número deste N, ou seja, por exemplo, num indivíduo podemos ter N igual a 2, ou seja, temos duas repetições de ACTG, ACTG, ACTG. No outro indivíduo poderemos ter 4 repetições de ACTG. Ou seja, é o conjunto destas variação e do estudo destas várias regiões que nós conseguimos fazer estudos de população com base nos microsatélites e também identificação de indivíduos. No nosso caso, a amostragem para a construção da base de dados utilizamos 192 cães. Quero realçar que aqui estão representadas todas as raças autóctones portuguesas e também, e nomeadamente, cães de gado e animais que não têm raça. Por outro lado, também utilizamos 61 tecidos de lobos. Estudámos 19 regiões, ou seja, 19 regiões que possam haver variação ao longo do genoma. Aqui nesta tabela estão representados, portanto, os 19 lócis estudados e também as misturas em que foram utilizados para fazer as reações de PCR. Como podemos ver, portanto, após a construção da nossa base de dados, pela análise de coordenadas principais determinada pelo software, o Ginalex, em que temos uma diferenciação clara entre cães e lobos, em que os lobos estão representados a verde e os cães estão representados a vermelho, dando-nos uma robustez para depois a utilização na monitorização da população lupina quando utilizarmos na segunda fase do nosso trabalho. Por outro lado, também fizemos a análise através do Structure, pela probabilidade que nos dá a probabilidade de afiliação dos indivíduos na população de lobo ou na população de cão. E, mais uma vez, podemos ver que existe, portanto, uma diferenciação clara entre cães e lobos, entre estas duas espécies. Também não queria deixar de mostrar uma das regiões que é mais informativa, no nosso caso, em que podemos ver que temos alelos exclusivos para lobo, aqui o 1 e o 2 representado a Bordeaux, temos alelos exclusivos para o cão, o 7, o 8, o 9 e o 10, e existem alguns alelos em que a frequência alélica varia consoante a espécie, em que podemos ver aqui o alelo 4, em que tem uma frequência alélica muito maior, predomina na nossa amostragem muito mais em lobo do que em cão. As conclusões desta primeira fase do trabalho é que conseguimos obter alelos exclusivos para canis lupus, também tivemos alelos exclusivos para canis familiares e há uma variação na frequência alélica entre espécies para determinados lóci. Não só para aquele lóci que eu falei, o FH4012, mas também temos outros lócis que isto acontece. Obtivemos estes resultados. A segunda parte do trabalho consiste na monitorização da população lupina, utilizando para isso a nossa base de dados. Os objetivos é a afiliação dos dejetos considerados amostras ambientais não invasivas. Utilizamos, portanto, os dejetos em que não vão, colocar nenhuma perturbação nos animais amostrados e que nos permita a afiliação ou em cão ou em lobo. E também determinação de graus de parentesco. Podemos ver aqui através deste mapa, portanto, que nos vai dar as áreas estudadas neste trabalho e o número de dejetos escolhidos por área. Portanto, convém referir, portanto, que estas áreas encontram-se em parques eólicos e que nós pretendemos não o movimento da população lupina ao longo de toda a região, mas sim nestas zonas aqui demarcadas, em que foram 11 dejetos. Convém também dizer que estamos a trabalhar com uma amostragem, portanto, a norte do Rio Douro. Portanto, colhemos 11 dejetos na região do Barroso, 147 Alta Cotada, em Alvão 208 e Vila Cova, portanto, foram colhidos
34 dejetos. Utilizamos as mesmas regiões que utilizámos para a construção da nossa base de dados, em que agora também, portanto, para a análise, para além dos dejetos escolhidos, portanto, vamos utilizar as bases de dados das raças de cães autóctones portuguesas e também dos tecidos de lobos, em que, mais uma vez, portanto, estão aqui representadas, portanto, os losses estudados e as misturas em que foram utilizadas no laboratório para amplificação. Esta tabela mostra, portanto, o número de dejetos amplificados por zona, em que dos 400 dejetos escolhidos em toda a área de estudo, apenas 223 é que nós conseguimos amplificar o ADN. Ou seja, quando trabalhamos com dejetos, são amostras que estão sujeitas a condições adversas. Portanto, têm pouco ADN, o que vai dificultar o nosso trabalho de laboratório e a eficiência de extração. Por outro lado, também, o que nós queremos no dejeto é a película que está à superfície. Quando, na altura das chuvas do inverno, nós notamos, e já vários autores também, já é uma conclusão, portanto, que vamos ter mais dificuldade em extrair o ADN. Portanto, dos 400 dejetos colhidos no campo, apenas a nossa amostragem reduziu para 223. Também, por outro lado, quando se faz as reações de PCR, a amplificação, portanto, do nosso ADN, temos que repetir 3 a 4 amplificações. Porquê? Mais uma vez, porque temos pouco ADN e pode existir o problema do alélico dropout, que não é mais do que alelos nulos, ou seja, nós vamos ter nos nossos genótipos dos dejetos amostrados uma grande frequência um grande número de homozigóticos, o que pode nos levar a conclusões erradas, porque existem alelos que nós não conseguimos amplificar, por isso é que se tem que aumentar o número de amplificações nestes trabalhos, quando se trabalha com amostras com pouco ADN. Voltando, portanto, à análise dos nossos resultados, fizemos outra vez a análise pelo Structure. Aqui convém realçar que dos 223 dejetos amplificados, a nossa amostragem reduziu para 183, porque são aqueles que pelo menos temos 16 lossi amplificados, ou seja, 16 regiões estudadas. Utilizámos a nossa base de dados anteriormente construída e fomos ver, portanto, onde é que ficavam afiliados os dejetos analisados. E podemos ver que temos cerca de 39 dejetos que têm uma partilha de cerca de 100% com o genoma do lobo. Mais uma vez, está aqui o mapa representativo, portanto, das zonas estudadas, dos parques eólicos, e que da zona de Barroso obtivemos 7 dejetos afiliados em lobo, 19 da zona de Alta Cotada, 11 de Alvão e 2 de Vila Cova. Também o segundo objetivo deste trabalho seria a determinação da possível relação de parentesco entre os vários dejetos afiliados em lobo, e eu aqui dou exemplo apenas de uma pequena parte da matriz dada-nos pelo software ML Relateness, em que eu escolhi aqui, portanto, os dejetos de Alvão, cerca de 10, e podemos ver que tem a relação da ordem de irmãos ou pais, meios irmãos e alguns não relacionados. Também a verde tem a verde porque o dejeto G315 e o G391 tinham, após as análises, genótipos coincidentes, o que nos poderá levar a dizer que poderá ser o mesmo indivíduo. As conclusões deste trabalho, que ainda está, portanto, é um trabalho contínuo, ainda está a decorrer, mas até ao momento, dos 189 dejetos analisados, 39 estão afiliados em lobo com percentagens de partilha de genoma muito próximo dos 100%. Esta metodologia mostrou-se eficaz para a diferenciação entre espécies dos dejetos e podendo então diferenciar os dejetos colhidos. Dos 39 dejetos identificados como lobo, alguns apresentam relação de parentesco equivalente a irmãos ou pais. Agora, falando das áreas por nós estudadas, dos dejetos colhidos no Alvão, temos um par que apresenta um genótipo coincidente, ou seja, existem 2 dejetos que partimos do princípio que pertencem ao mesmo indivíduo, e dos dejetos escolhidos na Alta Cotada temos 2 pares que apresentam genótipo coincidente. Portanto, quero agradecer ao Grupo Lobo
ao INIAV e também à Direção-Geral de Veterinária e a todos os meus colegas. E termino assim esta comunicação. Obrigada pela vossa atenção.